Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360. Eu estou aqui para mais um episódio da nossa série de Direito Internacional Aplicado, que são aqueles momentos nos quais eu comento temas importantes ou significantes, sobretudo na minha perspectiva, no direito internacional, tanto no direito internacional privado, no direito do comércio internacional, alerto muitas vezes com o direito internacional público e especialmente o direito processual internacional. E hoje eu estou aqui justamente para examinar tema do direito processual internacional, ou seja, eu vou partir do Código de Processo Civil, do artigo 515, desse diploma legal, que reconhece sentenças estrangeiras como títulos executivos judiciais. Então fica aí a pergunta que eu vou tentar responder hoje. É possível no Brasil executar sentença estrangeira? Ora, claro, está aqui no Código de Processo Civil, mas não só de natureza privada, também de natureza penal. Então, vou separar como instrumentos jurídicos da conversa de hoje o Código de Processo Civil, como eu já disse, a partir do artigo 515. Vou também separar, já está aqui do meu lado, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, a partir do artigo 216, e também, para um internacionalista justprivativista, sempre a lei de introdução às normas do direito brasileiro estão por perto, e a norma que eu vou hoje usar é o artigo, o recorrer, é o artigo 15 da lei de introdução. Então, estou com esses três instrumentos. O que diz o Código de Processo Civil? Que as sentenças estrangeiras são títulos executivos judiciais, ou seja, podem ser executadas no Brasil. Mas como é esse procedimento de execução de uma sentença estrangeira no Brasil, seja ela, como eu disse, de natureza privada ou também de natureza pública, penal? É preciso, então, recorrer ao disposto no Código de Processo Civil, ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e também, como eu disse, a lei de introdução. Como é que isso é feito? Então, a sentença estrangeira que se destina a se executar no Brasil por várias razões, porque aqui está o réu, porque aqui estão os bens do devedor, porque interessa ao autor a execução. Inúmeros podem ser os motivos, inúmeras podem ser as razões que levam à necessidade de execução de um mandamento, né, advindo de um país estrangeiro no Brasil. Contudo, isso não implica numa ordem, né? A sentença estrangeira que se destina a executar a execução no Brasil, ela não vem como uma ordem do Poder Judiciário estrangeiro ao Poder Judiciário brasileiro, execute, reconheça, homologue essa sentença estrangeira. Ela vem por meio de um pedido que a gente chama de homologação de sentença estrangeira ou reconhecimento da sentença estrangeira. Bem, esse sob a perspectiva processual, é um processo que a gente chama de delibação, né? É um processo de delibação porque a nossa mais alta corte, quem é que recebe o pedido de homologação, de reconhecimento de uma sentença estrangeira no Brasil? É o nosso Superior Tribunal de Justiça. Né? Antigamente, antes da Constituição de 88, era da competência, porque só existia essa mais alta corte no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, mas hoje é da competência do Superior Tribunal de Justiça. Por isso eu remeti-os no início desse vídeo ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Então, é feito um pedido, é proposta uma ação de reconhecimento de uma sentença estrangeira no Superior Tribunal de Justiça, é um pedido, né, formal ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, para que reconheça essa sentença estrangeira, seja de natureza civil, privada, seja de natureza penal, né, como provavelmente no caso do Robinho, jogador de futebol condenado na Itália. Então, é preciso que se faça por meio de advogado, legalmente constituído e habilitado, no Brasil, para que entre com uma ação
de reconhecimento, homologação de sentença estrangeira perante o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Bom, que documentos devem integrar esse pedido ter em anexo, deve ter como documentos anexados? Primeiro, essa sentença estrangeira deve, e isso está tanto no Código de Processo Civil como no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, constituem requisitos indispensáveis, portanto, né, não podem ser deixados para lá, para a homologação da sentença. Primeiro, a demonstração ou comprovação de que essa sentença estrangeira foi proferida por autoridade competente. Autoridade competente no país de origem, né? Nós sabemos que há divórcios, separações judiciais que, na perspectiva do direito israelense, são legalmente, competentemente proferidas por um rabino em Israel, à luz do direito daquele país. Portanto, essa sentença judicial, essa é a perspectiva da família, proferida por um rabino, que lá naquele país é competente, bom, aqui também será aceita como autoridade competente. Então, proferida por autoridade competente no país de origem. 2, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Claro, é preciso a observância do direito humano fundamental, que é do devido processo legal. É preciso que se demonstre, nesse pedido de homologação de sentença estrangeira, que esta sentença, além de ter sido proferida por quem tinha competência no país de origem, as partes foram devidamente citadas, né? Ou verificou-se, relativamente a uma delas, a revelia. Terceiro, ter transitado em julgado no país de origem, ou seja, no país onde a sentença foi proferida, ela está pronta para execução, não cabe mais nenhum recurso. Quarto, não ofender a coisa julgada brasileira. Como eu já disse até em outro vídeo importante sobre a questão da litispendência internacional, é preciso que não tenha coisa julgada no Brasil, ou seja, que as mesmas partes discutiram a mesma causa, o mesmo objeto de pedir, e a ação tenha transitado em julgado no Brasil. Se houver coisa julgada no Brasil, respeito à coisa julgada, então não é possível entrar com esse pedido de homologação de sentença estrangeira. E, evidentemente, estar acompanhada da tradução, né? A Corte, o Superior Tribunal de Justiça, não vai entender outra língua que não seja o português. Então, tudo devidamente traduzido, né, para a língua portuguesa, e se há documentos públicos que eles tenham sido consularizados no consulado brasileiro no país de cuja sentença se trata. Então, esses são os documentos, o Superior Tribunal de Justiça vai receber, ou seja, o seu presidente, ele vai examinar se esses documentos estão presentes, estão corretos. Por isso eu disse no início, sob a perspectiva processual, trata-se de um processo de delibação. Delibação vem do latim delibare, delibatio, tocar com os lábios, tocar sorrateiramente, como se faz quando se degusta um vinho, né? Se toca sorrateiramente. Então, aqui, exatamente isso que quer dizer processo de delibação. O Superior Tribunal de Justiça vai verificar apenas os aspectos formais. Se a sentença foi proferida por quem tinha competência, né? Se as partes foram devidamente citadas, quer dizer, o due process foi observado. Ademais, se ela está pronta a ser executada no país de origem, deu-se o trânsito em julgado, toda a documentação tem que estar traduzida para o português e, ademais, diz o regimento, agora vou para o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, essa sentença não poderá ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e a ordem pública brasileira. Então, é um processo no qual se examinam os aspectos formais, por isso, delibação. O Superior Tribunal de Justiça não reabre a questão, não rejulga, não examina novamente os fatos e a prova, ele apenas verifica esses aspectos formais. E, ao fazer isso, ele deliba, ou seja, ele verifica se essa sentença, de alguma forma,
não viola a ordem pública brasileira, os princípios fundamentais do direito brasileiro. Portanto, não é difícil de ser feito. Quando o presidente do Superior Tribunal de Justiça verifica que os documentos todos estão presentes, esses mesmos documentos que eu li vis-à-vis o Código de Processo Civil, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, estão no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Verificado isso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça encaminha os autos à sua secretaria para que seja intimado o réu. Então, aquele a quem se destina a execução, aquele que é o devedor dos bens, aquele que deve cumprir a pena, aquele que deve apresentar resultados ao credor, ou seja, o devedor, né? Intima para que ele tome conhecimento desse pedido. Ao tomar conhecimento, intimado, ele poderá silenciar, dizer, de fato, eu vou agora cumprir isso na perspectiva brasileira. Ou ele pode se insurgir, dizer, não, mas isso não está correto, eu não fui devidamente citada, ou o juiz não era o competente, ou ainda cabe algum recurso lá no país de origem. Ele pode contestar o pedido. Ele vai contestar o pedido, aí tem um prazo de 15 dias para dar essa resposta. Depois disso, com o pedido de reconhecimento e homologação do autor, mais a resposta do réu, o presidente do Superior Tribunal de Justiça manda para a Procuradoria-Geral da República, manda para o Procurador-Geral para que se manifeste, para que dê o seu parecer. E aí, então, nós temos aí um verdadeiro contraditório, né, com a presença do procurador respondendo, né, olhando tanto para o autor, olhando para o réu e tentando ajudar o Superior Tribunal de Justiça na melhor decisão possível. Bom, não havendo contestação do réu, nós temos aí um processo de homologação e execução que vai demorar cerca de 6 meses, 1 ano, para que se consiga. Se há contestação por parte do réu, do devedor, nós estamos falando de 2 anos e um pouquinho, né? Porque o devido processo legal deve ser observado. Da decisão que concede ou não a homologação, cabe recurso, devolvendo a questão para o Pleno do Superior Tribunal de Justiça, aí por meio do que se chama um recurso, um agravo regimental, ou um agravinho, que devolve a questão para o Pleno. Da decisão do Pleno, aí então não cabe mais nenhuma alternativa jurídica, nenhum recurso. Se o Superior Tribunal de Justiça não concede a homologação, o reconhecimento, essa ação é arquivada. Perdeu o autor, a ação é arquivada. Se o Superior Tribunal de Justiça reconhece a sentença estrangeira, a homologa, né, e concede a execução, seja ela lá qual for, ele vai mandar isso para a Justiça Federal, para o juiz federal da comarca onde estão os bens do devedor, onde está o devedor, onde está o réu, ou seja, na, digamos, jurisdição do domicílio do réu, para que lá, então, seja cumprida. Por isso, volto ao início do nosso vídeo, é um título executivo judicial, a sentença estrangeira, desde que homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí vai para o juiz que originalmente reconheceria uma ação como a objeto do pedido de reconhecimento. E ali começa um processo de execução, como se fora uma sentença estrangeira. E não mais como se fora, porque agora nós temos uma sentença estrangeira que nacionalizou-se e, portanto, a execução contra o réu, contra o devedor, será igualzinha àquela execução que nós faríamos se a sentença fosse originariamente brasileira. De novo, o réu, o devedor, tem direito a uma pequena defesa nos embargos, né, do devedor, enfim, parte-se para uma execução como normalmente se faz nos casos típica e eminentemente brasileiros. Portanto, é um título executivo, sim, a sentença estrangeira, desde que passada pelo Superior Tribunal de Justiça e concedido a execução. O juiz lá de primeiro grau
no domicílio, na sede principal dos negócios do devedor, que vai cuidar de todo o processo de execução, seja penhora de bens, cumprimento, recolhimento da quantia referente ao pagamento da dívida, se for penal, onde o réu vai cumprir a sua pena no regime fechado, a transferência do fechado para o aberto, direito de visitas, enfim, nacionalizou-se aquilo que era estrangeiro. Vejam que o raciocínio é contrário senso. Se eu tiver o interesse de executar uma sentença proferida no Brasil em algum outro país, eu vou fazer a mesma coisa, ingressar com um pedido na mais alta corte do país para onde se destina a execução, e, em princípio, com esses mesmos requisitos, mas, evidentemente, com um advogado habilitado no país local, que o interessado vai procurar pessoalmente, ou o seu advogado aqui vai encontrar por meio de alguma relação, ou seja, por meio, se eu acender a luz, por meio de alguma correspondência, de algum escritório, de algum colega amigo. Bem, eu falei de sentenças estrangeiras, mas eu também posso falar de decisões interlocutórias em processo estrangeiro. E sobre as decisões interlocutórias que venham a ser ou precisam ser cumpridas no Brasil, como ouvir a vítima, como ouvir o réu, alguma testemunha, a busca de algum documento, a produção de alguma perícia, bom, isso vem por medidas que não são sentenças, são decisões judiciais interlocutórias dentro do processo. Elas também vêm para o Brasil via Superior Tribunal de Justiça, mas por meio de cartas rogatórias. E também medidas cautelares poderão ser cumpridas no Brasil, sempre perante o Superior Tribunal de Justiça. Mas acerca das decisões interlocutórias em processos internacionais e também das medidas cautelares, eu vou falar num outro vídeo. E também vou falar num outro vídeo sobre sentenças arbitrais, né? Hoje eu falei das decisões do juiz togado, estrangeiro, mas também sentenças arbitrais são sentenças iguais às sentenças judiciais e, portanto, também são títulos executivos judiciais e que também precisam passar pelo Superior Tribunal de Justiça. Acerca desses temas, que também são processuais internacionais, eu vou falar em vídeos específicos. Obrigada pela companhia. Suas dúvidas, comentários, por favor, mandem para mim.